Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é Alisson Tonassi. Mais uma vez a gente fazendo nossas reflexões aqui no dia de hoje. Eu queria falar sobre dirigente, pai de santo e sacerdote, né? Dirigente, pai de santo e sacerdote, que eu estava vendo vídeos relacionados a isso e eu entendo, né? E dentro disso que eu estava vendo, eu observei o seguinte, que quando você fala assim, para nós que frequentamos uma casa, você fala um terreiro, você falar, o meu dirigente, o meu pai de santo e o meu sacerdote é simplesmente uma questão linguística. Porque aquele que está ao teu lado como um pai de santo, né? A gente sempre fala, minha mãe, meu pai de santo, meu sacerdote, meu dirigente. Para nós, na prática e no dia a dia, não muda nada as palavras. Mas hoje em dia a gente vê uma questão de etimologia, uma briga de etimologia em cima de determinadas coisas. Então, por exemplo, dirigente é o que organiza uma casa, o que dirige a casa, o gestor de uma casa, o condutor de uma casa, né? Não necessariamente ele é um diretor de uma comunidade, o condutor de uma comunidade. Você pode falar que uma pessoa que ministra um curso de Umbanda é seu dirigente do curso. Pai de santo. Pai de santo é aquele que cuida e orienta a sua comunidade. Por quê? Porque é um pai. Ele cria filhos, né? Ele tem um relacionamento de carinho com aqueles que viraram sua família. Isso aí eu concordo no que eu vi. Dirigente, no que a gente viu, a gente concorda. Nós estamos concordando. Dirigente, o próprio pai de santo, realmente, você tem que... o pai de santo é aquele que cuida de uma comunidade. Mas caímos numa questão de discordância aqui. Quando a gente vai falar de sacerdócio, a gente está vendo uma opção de curso de sacerdócio de Umbanda, né? E aí, quando você vai na etimologia da palavra, né? Porque aí a gente vai ficar nessa picuinha de etimologia, infelizmente. Porque as pessoas usam uma significância, né? Que é diferente muitas vezes do que a gente usa na prática. Mas a questão é utilizado essa etimologia para explicar até com clareza, com clareza não, até com um entendimento correto do que o significado da palavra exige. Só que no interim disso é introduzido uma questão. Foi introduzido uma questão que claramente eu não concordo. O sacerdote é aquele que conhece a teoria sacerdotal. Peraí. Se o sacerdote é aquele que conhece a teoria sacerdotal, quem são os teóricos da nossa Umbanda? Você vai ter pelo menos uns 3, 4 direcionamentos para mais, né? Claro, estou falando 3, 4 aqui, exemplificando. Direcionamentos de fundamentos. Para que você conheça a teoria, você tem que conhecer todos os direcionamentos, todas as vertentes
da nossa religião. E nossa religião é muito aberta. Eu não conheço um terreiro que seja igual ao outro. E aí, quando a gente vai lá, você vai na etimologia, né? Infelizmente, a gente tem que voltar para a etimologia. O sacerdote é aquele que oferece sacrifícios. Sacer, sagrado. Dari, vem o dari é de dote, sacerdote. Dar ou oferecer. Ou seja, a palavra sacerdote não implica em conhecimento profundo, teórico ou prático da sua religião. Aqui, na verdade, implicitamente ele fala que tem que ter o conhecimento prático, porque é aquele que oferece sacrifício. Vamos lá. Aí o sacrifício na nossa religião, não há sacrifícios, algumas vertentes até há sacrifícios em si. Mas a gente pode considerar que o sacrifício é doar-se, sacrificar-se para. Na minha concepção é isso. Isso aqui é muito abrangente. Aí, a significância disso é diferente daquele que detém o conhecimento e a prática, conhecimento teórico e prático da religião. Porque se eu falo que é o que detém o conhecimento teórico e prático da religião, eu estou implicitamente dizendo que vocês têm que estudar um determinado curso ou pegar de maneira autodidata essa teoria. Mas que teoria? Se a Umbanda é tão abrangente, é muito difícil. Mas, vamos lá. Em algumas vertentes, né? Em algumas significâncias da palavra sacerdócio, eles falam também que o sacerdote é aquele que liga Deus à sua comunidade, às pessoas. Então você seria o intermediário, o pontífice, aquele que cria pontes entre o sentido espiritual, que nós estamos falando de religião, entre o sentido espiritual e a prática humana de viver, trazendo uma orientação, um caminho. Então, o sacerdote é aquele que detém um caminho que liga o ser humano ao divino. Mas na Umbanda não há fórmulas mágicas e não há um caminho único. Então, quando eu vou até ler aqui, o significado: função que apresenta caráter respeitável em razão de devotamento que exige magistério em um sacerdócio. Ou seja, o que é uma função sacerdotal? É aquele que apresenta um caráter respeitável, ou seja, exemplo de sua comunidade, em razão de devotamento ao que exige um magistério. E o que é magistério? É o ofício de ensinar. Ele ensina a sua comunidade a caminhar. Ele ensina a sua comunidade a se ligar ao sagrado. Portanto, o sacerdote ou pai de santo, ele ensina aos seus filhos ou à sua comunidade ou àqueles que estão observando ele como um exemplo, ele ensina as pessoas a se ligarem ao sagrado, sendo ponte entre a humanidade e a espiritualidade. Ele mesmo necessitando dessa conexão. Quando você introduz isso, e a gente vê as pessoas querendo diferenciar o sacerdócio do pai de santo, talvez
isso sirva para outras vertentes religiosas, mas para a Umbanda não tem muita diferença, porque um exige mais conhecimento do que o outro. Eu vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos. A minha mãe de santo, ela não tem curso nenhum de sacerdócio. A minha mãe de santo, ela não tem curso de teologia de Umbanda. Eu venho do Espiritismo e ela me ensinou a me ligar ao sagrado. Ela me ensinou a ter humildade. Ela me ensinou a ter amor pelos meus irmãos. Ela me ensinou a ter carinho pelo meu congá. Ela me ensinou, no momento em que eu tô baixo energeticamente, algumas coisas que podem me elevar dentro de fundamentos da minha casa. São fundamentos excelentes que eu já usei praticamente, usei na minha vida e pude observar de maneira bem clara que aquilo serve para mim. Eu fico pensando tanta teoria, tanto discernimento em cima de determinadas vertentes. Mas se a gente fosse ter, na minha concepção, um verdadeiro curso de teologia de Umbanda, porque você não pode falar que a tua teologia, né, é da Umbanda. Porque assim, os cursos que são ministrados, por exemplo, pelas vertentes lá da Umbanda esotérica, eles são ministrados, aí vamos supor, teologia da Umbanda esotérica, teologia da Umbanda esotérica, teologia e sacerdócio da vertente da Umbanda sagrada de Rubens Saraceni. Não pode ser uma teologia e um sacerdócio de Umbanda. E não foi só o Rubens Saraceni que criou, ele criou um curso de sacerdócio, que o nome era sacerdócio, mas não é o sacerdócio de Umbanda. Porque o sacerdócio de Umbanda é muito abrangente. Para a gente ter um curso direito mesmo, a gente tinha que ter um curso comparativo com todas as informações de todas as vertentes. Para a gente ter um curso de sacerdócio na Umbanda, para dizer que é de Umbanda, nós teríamos que ter um curso de sacerdócio que conhecesse todas as vertentes, as formas de atuação de cada vertente, como funciona cada vertente, e fazer um comparativo teórico de tudo isso e ser ministrado para a pessoa poder, que está fazendo esse curso, compreender de maneira comparativa e bem independente. Porque, por exemplo, eu posso achar que o Rubens Saraceni, ele é a melhor vertente, e outro achar que o Mate Silva é a melhor vertente. Quando nós fizermos, por exemplo, um curso que possa apresentar todos esses conceitos, quem vai estar observando é que vai escolher. Porque senão eu vou estar dando um curso de direcionamento de conhecimento, daquilo que eu acho. É o que está ocorrendo. É o que está ocorrendo hoje. Nós fazemos, cada um faz, é claro, cada um vai pensar a forma correta, e eu não acho que isso é errado. Por exemplo, as pessoas que seguem Rubens Saraceni, claro que elas acham que Rubens Saraceni é melhor. Mas se eu sou um ministro ou um dirigente de um curso, né, que vai apresentar a Umbanda para alguém, eu não posso, no mínimo,
eu tenho que ter essa compreensão de comparação. Eu estou falando isso, mas se há uma comparação entre um e outro de maneira neutra, ótimo. Esse seria um curso de teologia de Umbanda. Você pega todas as vertentes, mas acho difícil, porque a Umbanda é muito abrangente. A Umbanda é muito amplificada. A Umbanda, ela não só vê o conhecimento atual, ela também vê um conhecimento cronológico. Então, realmente, seria muito complicado quando você fala e você introduz um impulso de um sacerdote ter que absorver um conhecimento que hoje são algumas pessoas que ministram e ministram basicamente de uma ou outra vertente. E aí a gente só está criando seguidores, não um curso que vai dizer como a Umbanda funciona. Por quê? A gente só vai entender, por exemplo, eu faço eu faço um direcionamento de estudo de um EAD. Aí, aquela pessoa, ela tem um padrão de pensamento, de comportamento. Nem tudo que ela fala eu aceito. Eu entendo como verdade. Mas tem uma porção de coisa que ela fala que eu absorvo positivamente. Aí tem outra que eu chego lá e dou uma olhada, por exemplo, livros de Umbanda de outra vertente. Pego uma porção de outros conhecimentos, para mim são válidos e outros são descartáveis. Como é que faz então? Se você tem um curso que só fala de uma vertente, um curso que só compara uma ou duas coisas, fica complicado, né? Ou se eu fizer um curso que eu falo só daquilo que eu acredito, também fica complicado. Meus irmãos, a gente tem que pensar. Eu não acho que um sacerdote é aquele que detém conhecimento. Um sacerdote, como o próprio nome fala, é aquele que cria ponte, é aquele que te faz se ligar ao sagrado. Sendo ele de conhecimento oral, ou seja, que adquiriu no terreiro onde ele foi filho, ou sendo ele alguém que absorveu conhecimento de maneira fluida por toda a experiência de vida. É isso que a gente tem para pensar. E eu estou falando aqui para a gente raciocinar em cima disso. Vamos raciocinar. Porque o que eu vejo são pessoas que falam que você tem que ter, por exemplo, um curso. Mas depois fala, não, mas tem gente que fala autodidata. Realmente, nisso eu também concordo. Uma pessoa que está à frente de um trabalho, ela no mínimo tem que ter um mínimo de conhecimento de causa do que está fazendo. Um dirigente, um pai de santo, ele tem que ter um mínimo de conhecimento do que está fazendo. Senão, entra naquele ditado, né? Cegos guiando cegos. A gente tem que ter conhecimento, sim. Mas o que eu estou querendo é que o conhecimento seja abrangente de maneira a amplificar a visão. Porque também o conhecimento restrito limita. É igual uma viseira de cavalo. Ele tapa e restringe a tua visão. Se eu não amplifico a minha visão, tendo uma visão amplificada, direcionada e mais abrangente, aberta a qualquer informação, mas passando pelo meu crivo de razão, e aí, para entender a Umbanda, a gente tem que ter base espírita, conhecimentos africanistas do que são as diretrizes de onde veio a nossa história do candomblé até aqui, porque claro que tem candomblé quando você fala num preto velho, aquele que veio das diretrizes da África.
a gente vai ter que entender os direcionamentos do que tem de magia. Então, a gente precisa amplificar nossa visão, porque existem coisas dentro da Umbanda que fogem até os ritos umbandistas. Então, é muito importante a gente amplificar essa visão. Mas essa é a humilde opinião desse que vos fala. Fiquem com Oxalá, meus irmãos.